Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Julian e no vídeo de hoje eu vou ensinar uns macetes bem legais para vocês de transformar ideias em slides. Esses slides ainda são muito discutidos se de fato eles devem ou não devem ser usados nas apresentações, mas bom, enfim, como que eu trabalho? Eu não uso os meus slides como muletas, como suporte simples para uma boa apresentação, para uma boa aula minha. Na verdade, eu transformo eles em peças fundamentais da minha apresentação. Eu coloco eles como protagonistas do meu discurso, da forma como que eu transmito o meu conhecimento, para que então, dessa combinação entre uma boa imagem e uma boa fala, e uma boa transmissão do conhecimento, eu maximize os meus resultados, certo? E bom, na verdade, então, como que eu faço? Eu queria compartilhar com vocês o que eu uso no meu princípio criativo no processo de construção de slides. Quem já conhece um pouco das minhas aulas, quem já me assistiu dando um curso, enfim, sabe que os meus slides, eles usam combinações muito fortes de imagens interessantes, de imagens chamativas, muitas vezes com muito pouca informação, na maioria das vezes com simples palavras de efeito, e para que isso então de fato aconteça, eu uso 3 princípios básicos. Então, a ideia é que eu comece a compartilhar com vocês, de fato, como que nasce essa ideia e como que eu materializo essa ideia visual. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto importantíssimo, a gente precisa de definir o tema. Cada slide ele deve ser tratado como único. A gente não pode pensar em um conjunto de slides, a gente pensa em um slide. Então, cada slide ele vai ser construído de forma única e por isso ele carrega um tema. Esse tema é algo maior, mais abrangente, por isso, por debaixo desse tema, a gente abrigaria uma ideia principal. A ideia principal que a gente precisa de passar é de fato a mensagem que esse slide precisa de entregar para o nosso ouvinte e que quando ele chegar no próximo slide, ele ainda carregue a ideia principal do slide passado. Ou seja, um slide não pode ser muito abrangente. Ele tem que trazer, através de imagens e de palavras, uma ideia muito bem formatada, porque é isso que o nosso ouvinte ele vai carregar consigo e no final, obviamente, ele vai fazer um somatório, ele vai construir o seu conhecimento como um somatório dessa sequência de slides e nessa sequência a gente vai perceber que ideias foram costuradas, foram trazidas de forma conjunta e integrada para a mensagem final, para a mensagem principal da nossa aula, da nossa palestra, do nosso treinamento ter sido estruturada e entregue ao ouvinte. Então a gente define um tema, a gente define a nossa ideia principal que a gente quer passar. E depois, o ponto principal já do processo, tanto criativo quanto construtivo do slide, o muito importante, um passo fundamental, é a gente buscar palavras, elementos que consigam materializar essa ideia principal. Quando eu falo materializar, ou seja, quando a gente olha para uma imagem, quando a gente lê uma palavra, essa palavra e essa imagem, ela precisa conduzir de forma simples, objetiva, no entanto, chamativa para aquela ideia principal que a gente vai abordar no slide. Bom, gente, a ideia é que eu faça daqui mão na massa. Eu, durante muitos anos da minha docência, o que eu mais ouvi, o que eu mais fui requisitado nesse processo de construção de slides, eram alunos, colegas de trabalho me perguntando assim, como que você faz os seus slides? Então a ideia é que eu, de fato, mostre para vocês como que tudo nasce, tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai abrir aqui a tela de construção dos nossos slides. Vocês percebem que eu uso o PowerPoint em português mesmo, porque é o seguinte, é uma ferramenta de fácil acesso, de fácil adquirir, é uma ferramenta com um manuseio muito intuitivo, então a gente não precisa nada mais a não ser do que PowerPoint. E as versões cada vez mais atualizadas do PowerPoint, eles vão entregando recursos cada vez mais precisos e criativos para a gente poder desenvolver boas ideias, bons slides. Então vamos lá, gente. Tudo nasce aqui, ó. Vai nascer de uma tela em branco,
onde a gente vai escrever qual que é o tema, qual que é a ideia principal, quais são os elementos e as palavras que nos remetem a isso. Então, vamos fazer é o seguinte. Lá no final vocês vão perceber que eu fiz, em um momento, eu precisei de já ter definido esse tema com vocês aqui para otimizar o tempo, simplesmente num processo de escolha de imagens. Então, o tema, eu vou sugerir para que a gente use o tema criatividade, certo? Ou seja, agora, o tema poderia ser qualquer outro tema. O tema criatividade ele é muito amplo. Então, qual que seria a ideia principal que a criatividade, que está dentro do contexto da criatividade? Bom, o meu slide, eu gostaria que ele falasse de criatividade, no entanto, a ideia principal, eu quero que ela seja o seguinte: faça nascer, desenvolva, deixe brotar o seu lado criativo. Perfeito? Então, isso que eu quero passar com o meu slide para o meu público. Tá joia? Então, enquanto eu estiver falando, eu gostaria que as pessoas interagissem tanto com a minha fala quanto com a imagem daquele slide, para que esse conjunto de ideias remetam à ideia de deixe nascer o seu lado criativo, desperte o seu lado criativo. Beleza? Então vamos lá. Desperte seu lado criativo. Podia ser qualquer outra ideia principal vinculada a isso. Gente, o legal é que quando eu estou aqui no mão na massa com vocês, é que vocês podem de fato fazer isso. Concorda? Então, enquanto eu tiver, assim que a gente terminar esse nosso vídeo, vocês podem correr no PowerPoint de vocês e já começar a fazer esse ensaio. Beleza? Vamos lá. Desperte seu lado criativo. Aí agora que é a grande sacada. A gente precisa deixar aflorar a nossa criatividade numa metalinguagem aqui, falando de criatividade sobre criatividade. A gente precisa deixar aflorar a nossa criatividade para que venham à tona bons elementos e boas palavras-chave. Por exemplo, quando eu falo de criatividade, me vem sempre a ideia de uma lâmpada. Não sei se com vocês têm essa ideia. Quando eu falo de criatividade, boas ideias, eu penso numa lâmpada. Tá bom? Mas isso sou eu construindo. Isso sou eu construindo o meu slide. Ok? Quando eu falo desperte o seu lado criativo, me vem a ideia também de um nascimento. Porque o despertar está associado a um nascimento. Beleza. Nascimento. Brotar. São palavras que estão associadas à criatividade, ao despertar da criatividade. Então, nesse momento, e criatividade também, estou falando despertar o lado criativo, a criatividade é uma palavra-chave para mim. O que eu estou querendo falar com vocês exatamente agora? Nesse momento, eu tenho o meu substrato para que eu vá ao Google e pesquise agora usando essas palavras. Mas pesquisar o quê? Pesquisar o seguinte, gente. Um slide, ele nasce de uma imagem e de palavras. A definição que a gente teria para trazer em um slide, ele é um conjunto de imagens e palavras. Então, o primeiro passo que eu sugiro a vocês é que, então, agora a gente vá em busca dessas imagens associadas a essas palavras. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Google, já está aqui aberto, e aí agora vocês vão atividade. Usei uma palavra associada a essa minha busca de lâmpada, nascimento, brotar, criatividade. Vocês percebem, gente, que automaticamente, olha como é que isso já estava já associado. Olha a lâmpada aparecendo junto à palavra criatividade. E aqui vão ter N imagens que a gente pode pegar para a gente construir o nosso slide. Perfeito? A gente vai caminhando, caminhando, caminhando aqui. A gente tem um tantão de imagens associadas à criatividade. Perfeito? Bom, o que eu vou fazer? Vocês vão pegar, vocês vão escolher uma dessas imagens, quaisquer que sejam, e vocês vão salvar no computador de vocês. Perfeito? O que eu vou fazer aqui para a gente adiantar? O que eu já fiz para adiantar? Eu já peguei e já fiz um download de imagens, que são imagens, inclusive, muito comuns que eu vejo os grandes erros associados à captura desse tipo de imagens. Quer ver? Vamos lá. Vamos inserir agora uma imagem. Inserir
imagens nesse dispositivo. Eu já deixei separado, já para cair na minha pasta onde estão as imagens. E finge que eu achei essa imagem o máximo. Beleza, gente? Tá aqui, ó. A pessoa vem, coloca a imagem aqui. A pessoa vem, coloca inclusive um quadrinho, né, para ficar bonita. Inserir, caixa de texto, que eu vou escrever agora. Eu vou escrever assim, ó, desperte seu lado criativo, exclamação, criativo, exclamação. Gente, não sei vocês, mas já tá me dando sono só de ver esse slide, tá? Mas tudo bem. Até porque aí vocês podem ver a hora da noite. É a hora do silêncio aqui, para eu poder fazer as minhas gravações, tá, gente? Beleza. Desperte seu lado criativo. Aí a pessoa que quer ser criativa ainda, ela pega e colore o lado criativo. Gente, bom, vamos lá. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram apresentações assim, e eu até arriscaria falar que pode ser que alguns de vocês não esteja vendo, não consiga enxergar qual que é o erro disso. Tipo assim, ué, mas não tá legal não? Eu faria um slide desse? Ontem eu fiz uma apresentação com um slide desse. Gente, a ideia é o seguinte, o que eu defini como o meu propósito com esses vídeos, com essa produção de conteúdo, é simplesmente aprimorar as habilidades específicas de cada um de nós. Isso aqui está longe de ser um vídeo de julgamento de certo e de errado, se está legal ou não está legal, certo? Então é o seguinte, e obviamente que vai passar por um critério de percepção de cada um. Agora, o que eu quero sim é ajudar vocês a darem um passo extremamente elegante, extremamente charmoso, para vocês construírem slides muito mais chamativos do que esses aqui. Beleza, tá bom. Juliana, você me dá outra chance? Dou. Outra chance para você construir um slide legal. Beleza. Então você vai lá, você continua procurando imagens, tá? E você chegou nessa imagem de cá. Ó, isso aqui é a coisa mais comum, tá, gente? Você ainda pegar uma imagem que tenha um fundo e a pessoa não sabe tirar esse fundo, então usa ele mesmo assim, deixa ele no cantinho. E o que a pessoa falou que vai me surpreender, foi, senhor Juliano, você vai ver, eu vou fazer uma coisa que você vai adorar. Eu vou separar as palavras. Vamos falar assim, seja criativo. Pronto, a gente vai aumentar. Eu vou botar de vermelhinho. Beleza. E vou mudar a fonte. Fonte é a letra, tá, gente? Esse cantinho aqui a gente tem várias fontes. Aí a pessoa chega e faz assim, ó, seja criativo. Que massa, hein, gente? Tô criticando não, hein? Mas vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que se vocês virem uma apresentação assim, a chance do tédio é grande. Principalmente porque é muito pouco chamativo quando a gente vê imagens jargões nessas imagens. Então, ou seja, essa história de quebra-cabeça com lâmpada, gente, isso é batido demais. Qualquer lugar que você clicar aqui, você vai ver quebra-cabeça com lâmpada. E nem se fala esse tipo de imagem aqui, meio que business, onde você tem a pessoa, o executivo ou a executiva, fazendo os desenhos no quadro e aparecem as lâmpadas, enfim. Vamos lá, seja criativo. Ouse. E aí a pessoa coloca aqui no centro. Agora ela vai de preto mesmo, porque tem um preto aqui da lâmpada. Aí a pessoa fala o seguinte, olha, e eu ainda vou fazer uma coisa aqui para o Julian, para ele ver que eu sei fazer slide. Eu vou pegar e vou mudar, vou usar outra letra. Essas letras aqui, pronto. Ouse. Tá aqui, ó. Seja criativo. Ouse. Ô, gente, vamos lá. Cada um de nós está num ponto nessa trajetória, na capacidade de fazer slides. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu quero desconstruir uma pré-concepção que a gente tem.
Ah, eu não tenho dom para fazer slide. Não. Ah, eu não me formei em design, eu não me formei em marketing, enfim, em qualquer outra vertente do conhecimento de toda essa ciência sobre o design gráfico, então não consigo fazer slides bem feitos. Gente, lembrem-se, para quem me conhece sabe, a minha formação, eu sou um físico por formação, eu sou um professor de neuroanatomia, de neurofisiologia, e eu dou aulas. E isso não me capacitou, eu não tive formação para fazer slides. Isso é um processo em que a gente se envolve e a partir daí a gente começa a pegar gosto e a gente começa a despertar as percepções. E o termômetro, você sabe quem que é o grande termômetro para os nossos slides? O nosso público. Porque quando a gente apresenta um slide desse, se a pessoa estava mexendo no celular, se o seu aluno, se aquela pessoa que estava recebendo o treinamento seu, na sua palestra, estava mexendo no celular, ela vai continuar com o celular na mão. Tenham certeza, ou tenham grande parte dessa certeza. Por quê? Porque isso não desperta a atenção da pessoa. Isso não corta, isso não surpreende a pessoa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora melhor? Vamos dar um passo mais ousado para a gente? Vamos fazer o seguinte agora então. Vamos sair em busca de uma imagem top. Porque na verdade é o seguinte, quando a gente puxou a nossa imagem, a gente pegou uma imagem qualquer, sem critério. E a gente usou palavras também que a gente não teve muito cuidado na estruturação desse texto, vamos falar assim. A gente usou frases, a gente botou frases isoladas que muitas vezes não despertaram o interesse nosso. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos sair em busca de boas imagens. E vão ter em próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês bons sites para a gente pegar imagens gratuitas, como que a gente pesquisa isso no Google. Então isso aqui, gente, lembra, é só o começo da nossa jornada. Tá joia? Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu já vou inserir para vocês uma imagem que passou pelo meu critério do que é uma boa imagem para a minha apresentação, para o meu slide. O critério fundamental que eu uso para colocar uma imagem no meu slide é: essa imagem causa impacto? Essa imagem surpreende a pessoa? Essa imagem ela é confortável? Ela é intrigante? Ela é sedutora? Ela é diferente do comum que a gente tem? Sim, então podemos usar. E no meu mecanismo de busca, que é feito pelo próprio Google, só que com critérios um pouco mais específicos, eu chego e tive a sorte. Vocês vão ver que não existe essa sorte, tá bom? Às vezes o universo facilita para a gente um pouco, mas se a gente seguir esses critérios básicos, a gente chega facilmente em boas fotos. Eu chego nessa imagem. Gente, eu preparei essa aula para vocês me conhecem, eu tenho um cuidado muito grande com o meu conteúdo. Então isso aqui não é uma coisa que eu fiz aleatória. E quando eu estava em busca da minha imagem, eu falei assim, gente, eu quero achar uma imagem. Se eu vou falar de criatividade, precisa de ser alguma coisa muito diferentona. Gente, olha isso aqui. Vamos lá. Se o cara estava com o celular na mão, hein? Na hora que ele ia mandar aquela mensagem lá no direct, na hora que ele ia mandar o WhatsApp, ele fala, opa, pera aqui. E na verdade, quem falou opa é todo o sistema atencional dele, que adora novidades, e ele foi assim, engraçado, isso aqui está fora do comum. Isso não era algo previsível para mim. Eu não jamais esperaria, numa quebra de um ovo, sair uma lâmpada. Que eu não estou sabendo se é lâmpada ou gema, parece que é gema. Não, é lâmpada, porque tem um bulbo aqui, não, tem um filamento, é uma lâmpada, mas aqui é o ovo. Gente, então tá aí. Isso é criatividade, é aquela história que eu falei, é a metalinguagem. Essa imagem tem que falar exatamente daquilo que a gente está falando. Então, se eu estou procurando uma imagem, se o meu discurso envolve o medo, é claro que eu preciso de colocar imagens que remetem ao medo. Para que ela fale por si só, uma imagem fala mais que 1000 palavras, mas as palavras também importam muito. Na verdade, elas definem o sucesso
daquela apresentação de um conceito do conhecimento. Então, pronto. E vocês vão perceber depois que existe um critério que eu não coloquei como pré-requisito para vocês, mas ele é fundamental, é a qualidade da imagem. É a definição mesmo, são os pixels. Percebam que essa imagem está em alta resolução. Vocês percebem que essa imagem não está esticada, ela não está deformada, ela é uma imagem perfeita. Ela está em ponto de bala agora para a gente o quê? Mandar e fazer um slide extraordinário. E aí a gente pode fazer o seguinte, eu preciso de colocar palavras que estejam associadas a esse contexto, a essa ideia principal. Qual que era a nossa ideia principal? Desperte o seu lado criativo. O desperte, vocês concordam que também poderia ser lido como deixe nascer, deixe brotar o seu lado criativo? Então aqui eu encontro uma imagem em que ela, por si só, ela já está falando desperte o seu lado criativo, deixe nascer em você o seu lado criativo. Perfeito. Agora eu posso ocupar o meu tempo e a minha energia exclusivamente para colocar o quê? Boas palavras. Então vamos lá, vamos inserir palavras que a gente acha que sejam legais. Vocês percebem que eu venho aqui inserir, caixa de texto e clico numa caixa de texto. E aí agora eu vou botar palavras que eu acho atraentes. Eu vou colocar palavras que, se eu puder, o mais curta possível, porque o que importa agora é isso aqui, ó, é a minha fala. Se eu estou bem preparado para essa minha aula, para essa minha apresentação, para essa minha palestra, para essa exposição de conteúdo, de conhecimento, a imagem, o slide, ele não é uma muleta. Ele é um aliado, ele é um protagonista. Ele vai entrar numa soma 1 mais 1 dando 3. E muitos fogem dos slides porque falam assim, eu não gosto de ler meus slides. Claro, ainda bem. Ainda bem que você não gosta de ler os slides. Porque slide, para ser lido, isso é sinônimo de sono. Isso é sinônimo de desinteresse. O slide não pode concorrer com a sua fala. O slide ele tem que vir em paralelo. Ele complementa aquilo que está sendo falado. Não replique na fala o slide. Coloque o slide como base, como um pilar paralelo ao pilar da fala, para que junto se sustente uma ideia, que é o que você vai dar de presente para o seu público. O que eu quero é que o meu aluno, que o meu ouvinte, do outro lado lá da cadeira, ele não esqueça esse slide. E, na verdade, eu bombardeio ele elegantemente, eu ofereço a ele uma sequência de slides muito chamativos. E, a partir disso, ele vai carregar, ele vai somar essas ideias todas picadas, porém unidas, e fazer essa costura numa linha central, que é a linha central da minha palestra, da minha aula, do meu treinamento, qualquer que seja. Então vamos escolher uma palavra legal. Eu não preciso escrever aqui desperte o seu lado criativo. Pode ser, eu posso usar isso, mas eu vou me dar o luxo de botar palavras isoladas. Então eu vou fazer o seguinte, ouse. Ouse mesmo, de ousar, ouse. Beleza. Sei lá, surpreenda. Surpreenda. Vocês percebem que eu fugi necessariamente das mesmas palavras-chave que eu já tinha usado, mas aí agora não é isso, gente. Agora já as palavras-chave, esses elementos-chaves, eles são fundamentais para trazer a ideia através da imagem e, a partir da imagem, essa imagem ser o pano de fundo para que você consiga apresentar o seu conteúdo. Então você tem que lembrar que o que vai estar, imagina numa apresentação, você vai falar e esse pano e esse slide vai estar no fundo da sua fala. Então ele vai ser algo harmonioso, ele vai entrar em sintonia com você,
Quanto menos estiver aqui, melhor. Claro que existem apresentações e apresentações, de casos e casos muito específicos, aonde a gente às vezes precisa de carregar na informação escrita, mas aí isso tem que ser tomado com muito cuidado e cada caso é um caso particular, que a gente deve enquadrar dentro de uma, para ver se a gente está atendendo o propósito daquela nossa apresentação. Então tá aqui. Agora, eu tenho certeza que vocês não estão ainda satisfeitos com isso. É claro que não estão. Por que vocês não estão satisfeitos? Porque existe algo chamado tipografia, que vai ser, na verdade, em outras palavras, vai ser o seguinte: qual que é o formato, qual que é o design dessa letra que eu vou usar para esse slide? E nunca se esqueçam, a fonte, vamos chamar de fonte, tá, gente? Está escrito aqui, ó, a fonte, que são essas opções de formatos de letra, ela é como se fosse a voz da palavra. Ou seja, se você quer falar sobre ousadia, se a palavra remete à ousadia, você precisa de colocar uma letra que se harmonize com isso. Se o seu tema é medo, existem fontes de medo que parecem que estão tremendo ou que têm cicatrizes. E é isso. Então agora a gente vai com o nosso uma total liberdade, a gente vai procurar num banco de letras, de fontes, a que a gente gostaria de usar para Ouse. Então, existem, obviamente, alguns pontos, alguns critérios que podem ser seguidos, mais técnicos, mas como nós não somos profissionais da área do design, e sim meros mortais apresentadores que queremos fazer apresentações bonitas e com um balanço de esforço razoável, então a gente pode ir numa tentativa e erro. A gente vai olhando e a gente vai percebendo. Mas vocês vão perceber depois que com o tempo a gente começa a criar uma sintonia, uma harmonia na percepção. Eu adorei essa letra, eu adorei essa fonte. Vou botar ela um pouquinho maior e vou escrever assim, Ouse. E eu uso uma coisa que eu gosto muito dessas sobreposições. Tá vendo que ela está avançando no braço da pessoa? Ouse. Beleza, agora surpreenda. Agora o que eu vou dar uma dica para vocês? Isso não é para ser seguido obrigatoriamente, tá, gente? O que nós estamos fazendo aqui é como se fosse um brainstorm de ideias, de boas práticas, de receitas que dão certo, mas não são exclusivas. Se eu usei o ouse aqui em maiúscula, eu vou transformar a minha palavra surpreenda toda em minúscula. Como que eu faço isso aqui? Ó? Venho nessa caixinha, azão, azinho, e transformo todo mundo para minúscula. De novo, não está bonito, hein? Não gostei, não. Por quê? Porque a voz dessa palavra surpreenda não está casando com a ideia de surpreender. Ou seja, essa palavra ela precisa de ter voz própria com uma tipografia mais adequada. E aí eu vou olhando aqui, eu gosto muito de alternar entre esses padrões mais fluidos, que são como se fossem letras escritas à mão, e eu achei uma que eu gostei aqui. Vocês podem fazer um teste. Vocês podem chegar aqui e fazer isso aqui. Chegou aqui, surpreenda. Ficou legal, gente? Não, não gostou. Então vamos voltar para aquela que a gente tinha gostado, que eu tinha gostado. Pronto, ouse, surpreenda. Bom, começou a ficar legal, não começou, gente? Beleza, então o ouse, o surpreenda, esse ouse aqui eu estou atrapalhando. Quando eu apareço, eu atrapalho ele. Então vamos botar ele menorzinho, para ver se na hora que eu apareço eu não atrapalho, mas isso aí não tem problema. Eu estou na caixinha em cima dele, eu estou vendo, mas a gente pode colocar ele aqui mais em cima.
Beleza. Se for uma aula, uma videoaula, gente, isso é muito importante, tá? Porque na hora do seu slide, se você for dar a videoaula e você aparecer por cima, é essa imagem que vai ficar. Agora, se não for uma videoaula, isso aí não vai fazer diferença, tá bom? Então tá aqui, ó, ouse, surpreenda, ok? Então, beleza. Eu vou considerar como se, só estou mostrando os dois formatos para vocês, tá? Eu vou considerar como se eu não tivesse aqui. Eu vou deixar ele para vocês perceberem ele aqui mesmo, nesse quadro que está montado aqui, eu no cantinho, o que me importa é essa imagem final, ok? Então, beleza, ouse e surpreenda. Agora, vocês percebem que está faltando ainda uma coisinha, não sei se vocês estão, se vocês ainda pediriam alguma outra mudança, ou se vocês já estão muito felizes com do jeito que está, mas eu vou contar para vocês ainda algo que vocês podem fazer para tornar mais elegante ainda. É vocês criarem uma adequação ao padrão cromático. O que é isso? É você usar cores que entrem em harmonia com seu slide. O preto não briga com ninguém praticamente. Então, essa cor preta está harmonizada com todas as outras cores aqui do slide. Então, o preto ele é considerado aí uma cor que ela serve como um coringa para vocês. Então, não teria problema. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou chegar aqui e já ensino um recurso para vocês, conta-gotas. Gente, isso aqui, quando apareceu no PowerPoint, foi um alívio. Conta-gotas. O que o conta-gotas faz? Mexe com o conta-gotas para vocês verem. Vocês vão cair em cada cor que está aqui no slide. Eu gosto muito do conta-gotas porque eu começo a usar cores que já estão na paleta de cores do slide. Então, eu botei uma cor aqui que foi extremamente confortável visualmente para mim. Vocês percebem que eu não uso nenhuma técnica com nome específico, eu estou compartilhando com vocês um simples processo intuitivo e de percepção, que é o que eu quero que vocês desenvolvam. E o surpreenda, eu vou fazer uma coisa bem legal, pelo menos a ideia é dar uma sequência a essa lâmpada. Ou seja, aqui está muito apagado, eu não gostei aqui porque ficou difícil de ver. Mas se a gente faz assim, fica legal. Se a gente vai para o zoom maior, a gente vê aqui, ouse, surpreenda. Então aqui, gente, olha que massa que ficou. Eu adorei. Vamos fazer uma coisinha aqui? Vamos botar uma sombra de texto. Para dar um destaquezinho. Eu adorei. Ouse, surpreenda. Pronto, gente. Vocês percebem, claro, porque aqui eu usei todo um processo de didática, estou explicando, nós estamos batendo esse papo legal e tudo. Mas, vamos lá, o que você precisou para fazer esse slide? Uma imagem e uma frase. E letras e palavras. O que você precisou para fazer esse slide? Uma imagem e palavras. Certo? Vamos lá. É isso que é importante. A gente tem que entender o estado atual que nós estamos e o que a gente precisa para fazer esse passo para a gente subir de degrau. Então vamos lá. Beleza, uma imagem e palavras. Ok, qual que é a diferença dessa imagem com essa imagem? Vocês conseguem enxergar que a única diferença que tem é o lugar onde a gente pegou essa imagem. Isso aqui não é uma imagem paga, tá, gente? Eu não paguei por essa imagem. Ela está disponível gratuita para todo mundo. Gratuita tanto quanto essa. Ah, Julian, mas aqui você teve que ter muito mais ousadia, criatividade, você teve que pensar mais, você teve que se envolver mais. Bom, eu concordo com tudo isso, exceto eu tive que pensar mais. Eu não penso mais por isso. É um processo que ele é muito mais do lado criativo do que de um lado que a gente vai e fala assim, olha, agora eu vou sair em busca de uma imagem de uma pessoa quebrando um ovo e saindo uma lâmpada. Não, eu não organizei esse raciocínio. Ele veio, as imagens apareceram para mim e eu consegui, através de um critério de escolhas, cair nela. Bom, qual que é a diferença dessa frase que está aqui para essa frase que está aqui, para essas palavras que estão aqui? É a tipografia.
A gente pode sempre trocar, vamos trocar para ficar uma outra forma de entender essa tipografia seria a fonte que eu usei para escrever a palavra ouse e a fonte que eu usei para escrever a palavra surpreenda. Pronto. E além disso, eu usei cores adequadas. Aqui também você usou cores. Você lembra que você pegou e coloriu isso aqui de azul e depois você ainda falou assim, ainda vou fazer o seguinte, agora que eu sei conta-gotas, você ainda pegou o vermelho de lá. Você usou o mesmo conta-gotas aqui, ou aqui, na verdade, você chegou aqui, você escolheu uma dessas cores que estavam presentes nessa paleta de cores, e aqui você aprendeu que você pode usar o conta-gotas. Bom, gente, eu tenho certeza, eu sei que isso é uma jornada, eu tenho certeza que a gente também não vai desenvolver isso da noite para o dia. Assim como qualquer habilidade virtuosa de impacto, a gente não adquire da noite para o dia. Mas o mais legal é que quando a gente se envolve no processo e a gente se envolve e curte a jornada, a gente se preocupa muito pouco com a chegada, porque a chegada vai ser a consequência desse conjunto de habilidades que a gente vai adquirindo na jornada. E eu compartilho com vocês que eu estou numa jornada de aprendizado, de fazer cada vez melhores apresentações, melhores slides, melhores aulas, desenvolver cada vez mais a minha oratória, a minha capacidade de ser entendido. Todos nós estamos em algum ponto dessa jornada e o legal é a gente estar sempre aberto a captar nesse mundo de informações que a gente tem hoje, esse presente que a gente tem, que o mundo digital nos trouxe, que a internet nos trouxe, é ir colhendo informações e aperfeiçoando o nosso repertório de habilidades como apresentadores. Então, eu vou fechar esse vídeo de hoje com as dicas que eu vou levar para vocês, que a gente vai usar. Vou botar aqui mais para cima, hein, para eu sair. Aqui, gente, isso aqui é tudo fazendo ao vivo, é isso que é legal. Pronto, fugi do meu quadrinho aqui. Vou trazer para vocês, de uma forma resumida, quais que seriam, se eu pudesse compartilhar, se eu tivesse essa oportunidade, assim, deixa eu dar 5 dicas importantes que eu acho para um processo de como transformar ideias em slides. Bom, eu vou chamar isso de dicas WOW. O WOW, inclusive, o nome vem disso, porque quando uma apresentação é impactante, uma apresentação é inspiradora, uma apresentação ela transforma o seu público, é aquele sentimento que eu falo porque é o que acontece comigo, é um sentimento assim, WOW. Agora as coisas são um pouco mais distintas, diferentes do que eram antes de eu ter entrado nessa aula, nessa palestra, nesse treinamento. Então eu vou chamar isso de dicas WOW, beleza? São 5 dicas que eu vou trazer para vocês e que vocês vão ver que, na verdade, elas estão muito associadas entre si. Primeira premissa para criar, para conseguir trazer uma ideia daqui, transformar ela em uma imagem visual, que é um slide. Ok? Se envolva com o momento, se entregue a ele. Você vai fazer slide, gente? Tá certo, todos nós estamos imersos numa rotina cansativa, pesada, com N tarefas. Se somos professores, se somos palestrantes, se somos treinadores, qualquer que seja essa frente de quem faz apresentações, é uma rotina muito atribulada. Então, claro que não existe um momento mágico, sublime, sereno e super tranquilo para se envolver com a montagem dos slides. Mas se organize. Se você vai montar um slide, uma sequência de slides, se você vai montar a sua apresentação, separa o momento adequado e se envolva. O que é se envolver? Faz um cafezinho, pega um suco, toma água com gás, põe um fone de ouvido, coloca uma música legal, uma música que te inspire, que te conecte, te solte. Dica 2, você precisa se soltar. Dica 3, pensa fora da caixa, porque agora, se você está conectado, se você está mais solto, se você se entregou aquele momento para fazer o slide, você já tem a premissa fundamental de um princípio criativo, porque agora você vai conseguir pensar fora da caixa. Sair da linha principal, dica 4, fugir do que a gente chama de mainstream. O que é o mainstream? Aquela linha básica, aquela linha que todo mundo está caminhando.
Todo mundo está passando por aquele mesmo trilho. Todo mundo, quando pensa em criatividade, pensa numa lâmpada com quebra-cabeça e aqueles bonequinhos segurando. Acabou isso, gente. Olha o banco de imagens que nós temos na internet hoje. Olha o que eu consigo fazer. Eu consigo dar um susto no seu encéfalo. Eu consigo dar um susto em todo o seu sistema de percepção quando eu faço uma lâmpada sair de um ovo. Isso não pode acontecer e é isso que torna o momento mágico. É isso que torna a sua apresentação impactante. Então, se você se envolveu, se você se soltou, se você pensou fora da caixa, se você saiu da linha que todo mundo está caminhando, pronto. Aí agora eu coloco em cima do bolo a cereja. Coloca paixão no que você está fazendo. Da mesma forma que você tem que colocar paixão em uma aula, da mesma forma que você tem que colocar paixão na sua apresentação verbal, coloca paixão no seu slide, se envolve com ele. Eu tive um zelo enorme quando eu procurei essa imagem para poder passar a ideia que a criatividade ela é algo que surpreende, é algo que encanta, é algo que impacta. Quem sabe, da próxima vez que um de vocês for quebrar um ovo, não vai carregar essa imagem. Imagina se essa aula fosse uma palestra enorme de um assunto interessantíssimo que mexeu com vocês, que transformou vocês, e no meio de toda essa aula tinha um slide que era um slide de uma mulher quebrando um ovo e saindo da lâmpada. Talvez vocês vão quebrar vários ovos e lembrar de várias lâmpadas saindo dele. Vocês entendem? Termina um slide, gente, coloca ele aqui em tela cheia e fala o seguinte: e se eu visse isso numa palestra, hein? Qual que será que seria a minha reação? Legal. Bom, gente, então é isso. Eu fico muito feliz da gente estar começando essa jornada juntos. E aí agora eu vou precisar muito de vocês, da interação com vocês, que é o seguinte. Aqui embaixo agora, vocês vão deixar os comentários de vocês sobre esse momento, sobre essa nossa aula, sobre essas dicas, sobre o que vocês aprenderam, sobre o que vocês gostariam de aprender, sobre o que vocês acharam legal, sobre o que vocês não gostaram. Enfim, vamos interagir, porque a partir dessa interação eu vou conseguir cada vez mais fazer conteúdos que sejam mais e mais específicos. Conteúdos que tragam cada vez mais valor à rotina de trabalho de cada um de vocês, e é esse que é o propósito dessa minha nova abordagem de conteúdo dentro da minha carreira docente, que inclusive nasceu de um conjunto de sugestões que eu fui colhendo ao longo do tempo. Ou seja, aqui embaixo, o que vocês têm que fazer agora? Deixar o joia, deixar o like, compartilhar. Compartilhar é ótimo para o canal, porque o YouTube começa a entender que isso aqui é conteúdo de valor. Compartilha com um amigo que você sabe que pode se beneficiar dessas ideias, desses macetes, dessas dicas que eu dei, certo? E deixa aqui seu comentário, porque na semana que vem a gente continua trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Beleza? Gente, muito obrigado. Eu adorei estar com vocês em mais essa aula nossa e espero vocês até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.